Fala pessoal, aqui é Marcos Martins para o canal Papo Fiado Podcast e vamos falar um pouquinho hoje de Bundesliga sobre o Borussia Dortmund. Bom, o quadro Comentando Notícias hoje traz um pouquinho aqui sobre a vitória do Borussia Dortmund no último sábado sobre frente ao Darmstadt, fora de casa. E de cara aqui na tela de vocês já tem a capa da Kicker, a manchete sobre o jogo, feita pela Kicker, que diz: Kobel salva, Reus decide, Dortmund consegue uma vitória sem brilho contra aí o Darmstadt, né? E aí é uma tradução mal feita do Google Tradutor. E a matéria é muito sucinta. Essa manchete é muito boa, porque ela explica muito bem como foi o jogo. O Borussia Dortmund volta depois de um final de um início de campeonato muito aquém do que pode fazer, e volta mostrando o que tem de pior. Um time que não consegue controlar a posse de bola frente a equipes a equipes médias e menores da Bundesliga, e é muito fraca defensivamente, erra demais defensivamente, e que é muito punido quando enfrenta adversários de um poderio técnico melhor. Essa partida mostra muito bem. Kobel mais uma vez salvou uma cabeçada a queima-roupa do Pfeiffer, que poderia decidir um empate em 1-1, e o Reus decidiu com a entrada do Sancho e com um golzinho que matou o jogo ali num momento muito importante. Pois bem, vamos tratar um pouquinho sobre o que tem sido o Borussia Dortmund nessa temporada, e que basicamente a pausa das festas de Natal e Ano Novo simplesmente se não significaram grandes mudanças para o futebol jogado do Borussia Dortmund. Existe uma insatisfação muito grande em cima do trabalho do Edin Terzic, que tem encontrado dificuldades de implementar um modelo tático, um modelo de jogo em que essa equipe se encaixe, e em que ele encaixe esses jogadores que o Borussia Dortmund trouxe para essa temporada, e ele não tem conseguido. Como eu falei, um dos grandes problemas do Borussia Dortmund contra equipes, por exemplo, como o Darmstadt, que é o lanterninha da competição, tem dificuldades de, por exemplo, de manter a bola. Um dos grandes problemas do Borussia Dortmund, do Edin Terzic, é controlar o jogo à sua feição. Mesmo quando vence, não consegue controlar o jogo porque tem problemas defensivos, problemas de segurar a bola, problemas para controlar a bola, controlar o jogo à sua feição. É um dos grandes problemas do Borussia Dortmund, do Edin Terzic, que vai minando pontos que são importantes para uma briga de campeonato. Para essa partida, vieram as duas principais contratações da equipe. Uma delas está aí na capa, aí, que é o Jadon Sancho, que retorna ao Borussia Dortmund e deu assistência para esse gol do Reus. E a vinda do lateral Madsen, que veio por empréstimo do Chelsea, um garoto de seus 20 e tantos anos, que veio para tentar suprir uma lacuna. Terzic não tem conseguido colocar as suas ideias táticas na equipe, tem tido problemas com relação a isso daí. Não é de hoje que internamente figuram aí matérias e mais matérias dentro da imprensa alemã de que os senadores ali, vamos chamar assim, dentro do clube, alguns jogadores com mais força dentro do clube, como o Marco Reus, têm tido suas diferenças com relação ao Edin Terzic. Existe um vácuo no meio-campo que permite com que as equipes encontrem muitos espaços na defesa, ou no período defensivo, e não seja tão criativo na frente no controle de jogo. O Henrique Can geralmente volta para jogar com os zagueiros, Sabitzer vai à frente jogando junto com o Reus, com o Malen, o Bino Gittins, que estão por ali, o Füllkrug tentando fazer alguma coisa. E existe um vácuo
Aliás, um vácuo que foi deixado pela venda do Jude Bellingham, que é complicado de você repor isso, você tem que entender, mas a reposição que veio não conseguiu fazer nem 1%, repor nem 1% dessa carência da equipe. Pois bem, o final de ano no Borussia, que se sabe que tiveram reuniões que definiram aí a permanência do Ed Terzic para o restante da temporada, e eu creio que nessas reuniões foi inclusive decidido a chegada, o retorno, né? Foi de muita inflamação ali nos bastidores da equipe de Nuri Sahin e o Sven Bender, agora como assistente técnico, treinadores ali adjuntos, que vão estar junto com o Terzic nos jogos. Na partida contra o Darmstadt você já percebia que os dois estavam juntos, o trio, geralmente conversando, trocando ideia sobre a partida e sobre o que iriam fazer no jogo. Das duas, uma, a chegada tanto do Sahin, o Sahin inclusive ele estava na Turquia, treinou na Turquia, e o que se tem de informação é que ele estava indo relativamente bem, e o Bender estava nas divisões de base da seleção alemã, sub-17, e vem com a missão de tentar introjetar algo novo a um Terzic que tem problemas para se definir taticamente na equipe. Isso aliado a um planejamento muito ruim, um planejamento de elenco muito ruim, que você considera aí como o principal nome, a principal cabeça, que é o Kel, tem gerado essas inconstâncias de um Borussia que é capaz de fazer partidas muito ruins, algumas interessantes, como por exemplo a partida contra o Milan, mas partidas muito ruins, e esse desenrolar inconstante de uma equipe que sempre precisa, que tem dificuldades de controlar o jogo, como eu havia falado, mas tem dificuldades e precisa que, por exemplo, o Kobel faça milagres para poder conseguir sair com uma pontuação, com uma vitória, com um empate, enfim. Das duas, uma no caso do Ed Terzic. A diretoria pode estar aí preparando um possível sucessor para a não permanência dele. Não se sabe, obviamente, o que vai acontecer no restante da temporada. A última temporada reservou um pós-Copa muito bom, trouxe o Borussia a brigar pelo título de ser campeão, mas, o primeiro turno, a primeira parte do campeonato foi muito parecido com o que a gente está vendo agora. Pode ter aí um significativo de uma diretoria preparando aí um retorno do Sarrin para assumir como técnico, mostra basicamente que ele não tem aí um grande apoio para poder seguir com o seu trabalho. Não existe uma confiança muito forte num trabalho que realmente não tem trazido grandes resultados e um grande futebol. Então, a montagem do elenco nos últimos anos prioriza muito trazer jogadores jovens. O Madsen, que veio emprestado, é um exemplo disso. E geralmente busca pensar os talentos ali, até quando precisa gastar um pouquinho a mais, trazer um jogador novo, jovem, da própria Bundesliga. Qual é um dos grandes problemas do Borussia? Planejamento. É muito complicado você ser campeão da Bundesliga, principalmente quando ela tem um Bayern, que, por exemplo, desembolsa um dinheiro e traz um dos melhores goleadores do futebol mundial, quando você tenta contratar um Fulkrug, por exemplo. Quando você não ataca setores que nitidamente têm problemas, não é só ano passado, a temporada passada, nos últimos anos, que é o sistema defensivo, principalmente as laterais. Essa temporada o time perde um guerreiro, não tem uma reposição à altura. Né? Você tem há muito tempo um Mounier que veio com culpa de se figurar na lateral e de ser um dos jogadores fortes desse elenco, mas que se machuca muito. E retornou agora porque o clube está precisando. Tecnicamente entregou muito pouco também. Né? Você tem um zagueiro de 30 e tantos anos que está numa fase já descendente da carreira. Né? E você traz ele de um Bayern quando ele já vinha com problemas físicos, mostrando uma descendência da carreira tecnicamente, que é o Mats Hummels, por exemplo. Então,
existe carências, principalmente no setor defensivo, que principalmente com a chegada do Kelce, se imaginava que ele fosse atacar e ele não atacou devidamente. No setor ofensivo, foi um exemplo claro, né? O Ralé não conseguiu se firmar. A temporada do Ralé é muito ruim, muito ruim. E ele claramente não tem a confiança do Edin Terzic, porque não tem jogado muito pouco, né? O Moukoko é considerado uma jovem promessa. Eu, sinceramente, vi muito pouco do Moukoko para ser considerado ali uma jovem promessa que possa estourar. Eu acho um jogador muito mediano, regular para mediano. As promessas aí em torno dele não estão se cumprindo. Ele foi, principalmente durante esse primeiro período em que ele poderia jogar, ele foi escanteado para jogar. E ele tem preferido, então por isso o clube inclusive trouxe o Fulcrum para ser esse atacante, e também não tem entregado lá muitos gols. Ninguém espera que o Fulcrum vai fazer uma super jogada, um grande drible, um golaço de primeira categoria, mas espera que o Fulcrum entregue gols quando ele tem as oportunidades. Então existem problemas na montagem do elenco que mina a capacidade do Borussia. Esse eu considero um dos piores elencos que o Borussia teve nos últimos tempos. Existiu uma fuga de craques muito grande. Os jovens jogadores que entraram na equipe ainda não se provaram definitivamente. Um exemplo aí é o Bino Gittens, que é capaz sim de fazer, é um bom jogador, garoto, mas ele oscila demais. O Gil Reina também oscila demais, tem ficado muito no banco. O Zuli, que foi trazido a peso de ouro, não conseguiu se firmar, entrou pouquíssimos minutos do jogo quando poderia jogar e o Terzic deixou ele no banco para jogar o Henrican. Futebol ruim, futebol mal jogado, muita oscilação e uma equipe que apresenta significativos mesmos problemas, temporada após temporada, temporada após temporada, principalmente na defesa. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Vamos ver como também, inclusive, vai ser essa interação com a nova dupla que chega, que é o Sahin e o Bender, como esse trio vai se comportar ao longo dos próximos jogos. Beleza, pessoal? Aqui é Marcos Martins, jornalista Marcos Martins. Até mais, valeu, deixa o like aí, compartilha se gostou do vídeo, deixa o like se gostou do vídeo. Valeu!